Olá pessoal, este vai ser o meu primeiro vídeo completamente em português. Espero que fique bem e não seja o último também. Mas hoje eu vou falar com o Guilherme. Guilherme é um dos meus amigos, ele é do Brasil. Ele tem trabalhado já há quase 2 anos para uma empresa dos Estados Unidos. Então vamos falar da nossa experiência, das aprendizagens no nosso percurso profissional. Ela, enquanto a sua experiência desde o Brasil para os Estados Unidos, eu vou falar também da minha experiência do Equador para os Estados Unidos primeiro, depois ao chegar ao Portugal também. Ah, Até já. Então, como eu disse, a ideia hoje é de falar entre amigos, então é por isso que temos eu tenho a minha cerveja para falar tranquilo. Eu acho que o primeiro é que cada um de nós apresente, pode falar que qual tem sido o teu percurso profissional. É uma coisa que eu acho que tenho que dizer para a gente que veja este vídeo depois, sejam portugueses, sejam brasileiros. Peço desculpas ao meu português se eu faço alguma coisa de mal, de ruim, desculpas, mas eu estou tentando melhorar ainda, mas tá tudo bem. Então, tu podes começar, Guilherme? Claro, sim. Então, eu sou engenheiro de software, tenho 15 anos de experiência. Basicamente, a minha experiência é na área técnica com Java. Eu comecei com desktop e aí eu migrei para cloud. Então, devo estar provavelmente assim, eu tenho mais tempo de cloud do que desktop, até porque ali no final ali dos anos 2010, 2013, começou a ter essa mudança, assim, então, a maior parte das empresas que tinha ERP, elas começaram a migrar para a cloud, até para facilitar a instalação, porque esses sistemas que são mais antigos, eles tinham muito trabalho para instalar no cliente, aí tinha que fazer documentação, um monte de coisa. Hoje em dia, não, você só acessa lá uma URL no browser e está acessando o sistema. Então, essas plataformas, elas começaram a virar a moda, assim, né? Sou formado em ciência da computação. Inicialmente, eu comecei um curso técnico para me descobrir na área, assim, então, aqui a minha cidade de Blumenau, aqui de Santa Catarina, né? Ela é praticamente quase o Vale do Silício brasileiro, então é uma área que ela tem bastante investimento em tecnologia. A gente até fala brincando, mas é verdade mesmo. Tem mais empresas de tecnologia em Blumenau do que padarias. Então é bem difundido mesmo, né? Aqui começou como uma área têxtil, era mais forte, aí o tempo foi passando, né? A China foi dominando mais o mercado de têxtil, então a gente foi ficando mais com a tecnologia. Então, assim, cada esquina assim tem empresa. E essas empresas, sabendo que tem carência de mão de obra, eles treinam as pessoas daqui gratuitamente. Em alguns casos dão até bolsa de estudos, então eles pagam para você estudar. E aqueles que estão tendo melhor desempenho são selecionados. Então, você termina o curso praticamente empregado. É bem legal até o nome do curso é Entra 21, porque é Entra do século 21, né? De tecnologia. E tem muita gente, até meu irmão agora que é mais novo está fazendo também. E o curso vai se aperfeiçoando, né? Com o tempo, na minha época nem tinha Spring, essas coisas, né? Então, mas mexo com banco de dados e tudo mais. E aí eu comecei com área de serviço, então o pessoal chama de body shop. Então você vai no cliente, entende as demandas dele, e aí desenvolve às vezes no cliente ou dentro de casa. Então tem mais assim como consultor, né? E aí o tempo foi passando, eu queria muito trabalhar numa software house, até porque no começo era muito legal viajar, mas passa um tempo você não quer mais, né? Cansa, a rotina, né? Viajar, e pega avião, aí vai de ônibus.
A logística, morar em outros, né, outras cidades cansa muito. E aí eu fui para uma software house e trabalhei numa empresa de software de RH, para folha de pagamento, cálculo, essas coisas assim. E a gente pegou bem essa transição, né? Então tem muita. Aqui a gente tem um programa que se chama E-Social, e esse programa ele envia dados do funcionário para o governo. Então, dados de afastamento, de contratação, isso tudo para aposentadoria, né? Para ter mais transparência. E aí depois eu fui para uma empresa de software bancário, trabalhei no Bank of America como plantonista, trabalhei no PagSeguro também, Philips, na CVC de turismo, e agora eu estou na Ninja One, que é a empresa americana. Estou há 2 anos e meio. Então, rodei bastante aí. Sim. Do meu lado, eu tenho, acho que mais de 20 anos, sim, já são mais de 20 anos também de experiência profissional. O meu percurso é mais complicado, porque eu, durante um tempo, eu tive a minha própria empresa. Eu tinha o que se conhece como uma dev shop, então eu trabalhava para os clientes, fazíamos os projetos para os in-house. O problema, não vou dizer o problema, mas a complicação é que tínhamos que fazer tudo. Então, fazer a venda, fazer também a gestão do projeto, a programação também. Bom, essa experiência foi no meu país, no Equador, que também tem que dizer isso. Eu sou do Equador, mas agora estou morando aqui em Portugal, em Porto. Também por isso vou ter uma mistura de sotaques. Eu fiz isso por acho que 10 anos, pelo menos. Bastante Também, tempo. sim. Bastante tempo. Eu aprendi muito lá, porque sempre eram projetos diferentes, com complicações diferentes também. Mas acho que na América do Sul, em geral, é difícil, porque as empresas sempre acham que não, isso é fácil, só está aí com o teclado a brincar com o computador, porque eu vou pagar mais. É isso bom, depois vamos falar disso, que é uma grande diferença com os mercados internacionais. É uma coisa que é bem diferente. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer parte da Startup Chile. Bom, eu sei que também no Brasil tem a Startup Brasil, que é uma aceleradora de projetos, de empresas. Sim, sim. É uma das coisas que eu aprendi lá e que o que se procuramos isso na internet, sempre falam que não, de cada 100 projetos, somente 5 sobrevivem. Então, é verdade, é verdade. É verdade, sim. Aqui Sim. não é muito diferente também, não. Sim. Só que isso me fez pensar que não é que não temos oportunidades na América Latina, não é que não podemos trabalhar fora, o que sabemos menos do que os outros. Isso foi uma coisa, quando eu comecei a falar com a gente lá, a falar dos projetos, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz isso em uma outra empresa, isso não é difícil. Quero dizer, há pessoas muito inteligentes lá, mas também começas a perceber que não é um outro mundo, né? Que é o que muita gente acha nos nossos países, né, em geral. Não, a gente do Silicon Valley são gênios, são uma coisa incrível. Muitas vezes, sim, há muita gente incrível, mas também há gente normal, como que não. Tem.
Então, depois disso, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para empresas americanas. Eu agradeço muito por isso a experiência da startup da Chile, porque é assim que eu conheci muita gente de outros países e comecei a ser chamado pelas empresas para quero trabalhar conosco, queremos conhecer a tua o que tu podes fazer e coisas assim. Então, isso foi 2017, sim. Depois disso, eu não voltei a olhar para trás. Desde 2017, eu só tenho trabalhado para empresas americanas. Então, sim, acho que isso é mais ou menos a minha apresentação. Então, uma das coisas que eu achei que pode ser interessante para que nós falemos. Como eu disse, normalmente a gente acha que isso é impossível, né? Que trabalhar para uma empresa de fora, não, tu tens que ser o Mark Zuckerberg ou uma coisa assim. Há projetos de tudo, né? Há projetos pequenos, há projetos grandes. Há certas coisas que sim são necessários, o inglês é uma das coisas. Sim. Mas do teu lado, que achas que é o primeiro que vem para a tua cabeça quando eu penso nisso? Assim, é uma coisa que eu friso muito aqui porque desde quando eu comecei a fazer os processos seletivos, eu sempre fui muito aberto nas redes sociais e divulgar como estava sendo a minha experiência. Então eu tenho ali o meu network, as pessoas que também já trabalharam comigo, e eu ia, né, postando as dificuldades, até porque eu contei, se eu não me engano, acho que eu fiz mais de 30 entrevistas de emprego, assim. Então, até teve aquela época ali, mais ou menos assim, dentro da pandemia, o mercado estava muito aquecido, porque mesmo com algumas áreas estava tendo desemprego, teve uma demanda muito grande para transformação digital. Então, as empresas estavam que nem loucas, assim, indo atrás de gente, e o meu LinkedIn era uma maluquice, assim, eu até lembro, eu acho que nem tava open to work, porque você pode colocar aquele open to work escondido, né, sem a É. foto, você deixa só para recrutador ver. E mesmo assim, toda semana era mensagem, aí eu ia fazendo as entrevistas, e eu também tentei na Top Town, e fui reprovado, porque o meu inglês estava terrível. Não passei nem na primeira entrevista. Mas assim, o mais importante de fato é o inglês. Não tem o que fazer. Só que assim, uma coisa que eu percebo das pessoas é também o medo. E eu também passei por isso, né? Até a gente se conheceu há alguns anos atrás e até naquela dinâmica lá do nosso bootcamp para tentar se desprender mais e falar mais, explicar opiniões. Isso, no curso de inglês, você não desenvolve. No curso de inglês, assim, é mais falar sobre você, tarefas cotidianas, mas a gente não fala sobre trabalho. E isso, querendo ou não, cada área que você vai conversar em outro idioma é uma outra parte de aprendizado. Então você tem que destravar isso. Só que assim, não adianta você só fazer curso e não ter uma imersão. Por exemplo, ver um vídeo no YouTube de um curso, alguma coisa, para você começar a assimilar os termos técnicos. Porque na entrevista, várias vezes, quando fazia algumas perguntas de algumas siglas, ou às vezes até uma palavra que quando eu aprendi, eu a falava errado, então quando eles falavam certo eu não entendia, eu pedia para repetir. Até uma hora lá eu falei, não, escreve aí porque eu não estou entendendo o que tu tá falando. Aí ele escrevia, tá falando sobre isso. Então, só que isso acaba não passando confiança na entrevista. Então, além da fluência, também tem que ter a autoconfiança. Então, se o recrutador vê que você não está autoconfiante,
ele já vai te descartar. Isso é uma coisa assim que foi muito nítido. E até eu fiz uma vez uma entrevista e a recrutadora falou, ó, eu sei, eu tô te entendendo, eu sei que você também tá me entendendo, mas se você não conseguir passar confiança para mim, como é que você vai conseguir passar confiança para um cliente? E ela foi bem empática, porque ela conseguiu explicar mesmo, ó, se eu te levar para a próxima etapa, que é conversar com o cliente, se você não tiver um bom resultado, você vai queimar o filme da minha empresa, né? A gente vai sujar a nossa reputação. Então, por esse motivo, infelizmente, eu não vou conseguir ir para frente. Eu achei muito transparente, porque eu consegui ter uma direção. Beleza, eu sei o que está faltando agora. Aí, por isso, eu propositalmente comecei a fazer aulas particulares. Porque quando você, por exemplo, você vai fazer um curso de inglês ali com 4 pessoas, você vai falar 25% do tempo. Isso não não vale a pena. Se você quiser encurtar, então eu fiz ali, eu acho que foi 2 anos de particular, 2 ou 3 anos de particular, se eu não me engano, ou 2 anos e meio, eu não lembro direito. E mesmo assim, depois que eu terminei, tive bom resultado, boa nota, tudo certinho, mas mesmo assim, na hora de fazer entrevista, eu ainda estava travado, também por uma questão de autoconfiança. E aí eu comecei a falar sozinho. Eu estava dirigindo, eu começava a tentar criar o script. Aí eu falava Isso é sobre importante. mim, né? Ficava todo dia tentando falar mesmo o script da entrevista até decorar. Então, se apresentar. E até, assim, eu acho que se apresentar, até hoje ainda eu saio um pouco do script porque eu começo a. Eu viajo um pouco, assim, né? Eu Não, esqueço tá, de tá alguma coisa, aí ótimo. depois eu olho para trás e, putz, mas esqueci de falar tal coisa. Mas Sim, enfim, mas a ideia é que quanto mais você pratique, mais natural vai ficando. E é justamente a naturalidade que vai passar a confiança. sim. Só que Há uma coisa. Vai, pode falar. Sim, há uma coisa bem importante que falaste, é que precisaste de, não vou dizer muito tempo, mas de tempo mesmo. É. Porque a gente acha, não, vou fazer uma coisa de 2 meses, e depois já foi. Não, Sim, não é verdade. sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que começou com o mesmo. Ele me disse, não, eu quero trabalhar para essa empresa dos Estados Unidos. Qual é o teu nível de inglês? Não sei. Ok. Vai fazer um teste. E depois diz, é B1. Não, com B1 não podes trabalhar. Agora ele finalmente conseguiu o V2 Plus, mas precisou de quase 2 anos também. Nossa, Ah, sim. mas é isso aí mesmo. 2 anos É, para conseguir um B2, aham. sim. É. Porque eu sei, a ideia é que a gente conhece que tem oportunidades, que podes trabalhar para empresas dos Estados Unidos, mas não é uma coisa de fazer assim, já foi. Não. Temos que trabalhar para isso. E não, Mas, não só isso, né? O teu nível de fluência é o que vai determinar em qual cargo você vai trabalhar. Você não tem como hum, trabalhar num cargo de liderança se você não sabe falar. Você até hum, pode, talvez, com B2 Plus, né? Conseguir trabalhar como desenvolvedor. Só que mesmo assim, e aí como é que fica, por exemplo, uma retrospectiva? Como é que fica uma planning? Como é que você expressa suas dúvidas? Com qual clareza você pede ajuda? Então, isso também é dificultoso, porque se você não sabe explicar a tua dúvida, as pessoas acabam te deixando meio largado, se vira aí, né? Lê a documentação, e aí também passa bastante dificuldade, né? sim. Por exemplo, eu esqueci de falar disso. Agora mesmo eu sou tech lead. Às vezes, o meu trabalho como tech lead é traduzir. Simplesmente. Porque eu trabalho com. São 4 pessoas da América do Sul. Uhum. Às vezes o meu chefe fala, não, temos que fazer isso, opa, ok. E depois dos caras lá, eu não percebi o que ele diz.
Está bem, eu vou explicar. Olha, ele diz que temos que fazer isso, blá, blá, blá. Tem o seu ticket lá no Gira, depois volta para cá. Mas é isso, porque se não tens um bom nível, não vais a poder avançar. É isso. Não. Sim, exatamente. Sim. Outra coisa é também tentar focar-se numa coisa, porque é há uma coisa bem comum entre os sul-americanos, eu vou falar, os latinos. Não, se eu fazer tudo, eu posso trabalhar com back-end, front-end, DevOps. Não é verdade. Mesmo eu conheço um pouco disto, um pouco do outro. Eu posso fazer algumas coisas, Sim. mas tens que reconhecer, ok, eu sou bom no back-end. Posso fazer front-end mais um pouco, mas não é a minha área mais forte. É uma coisa que eu vejo. Inclusive, até você deu uma dica para mim que eu achei muito valiosa, que beleza, onde que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com back-end? Então, o seu currículo, ele tem que ser enxuto para ser mais voltado para back-end. Não adianta colocar um monte de firula no currículo, porque eu trabalhei com full stack, não sei o quê. Não, isso não agrega muito. E o pior, assim, uma coisa que eu vejo, porque eu teve uma empresa que eu trabalhei como full stack. Eu trabalhei com TypeScript. O TypeScript, para quem trabalha com Java, ele é mais amigável, porque ele é muito parecido, até inclusive a maneira do Spring funcionar com injeção de dependência, então você consegue entrar naquele mundo com mais facilidade. Só que o que acontece? Só pelo fato. E eu trabalhei pouco tempo, até porque eu não gostei da empresa, enfim. Só que até hoje eu recebo proposta de full stack, porque lá no meu LinkedIn tem uma posição de full stack. E isso acaba me atrapalhando. Inclusive, eu até estou pensando em tirar e botar back-end mesmo, porque isso influencia no algoritmo de busca de candidatos. Então, e aí vem oportunidades que eu não quero, né? Então Sim. você tem que ser mais focado mesmo. Há uma coisa muito importante também lá que eu lembrei, que é falar do teu currículo. Né? Bom, vamos falar do currículo e também do LinkedIn, que a gente acha que não é importante. É muito importante, mesmo se ainda não tens trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, muitas vezes eles vão direito, os recruiters vão direito para lá. Então, se não podem encontrar a informação que precisam, go lá. Tá fodido. É por isso que eu lembrei que, como tu falavas de pôr a informação mais importante. Que é que tu queres ser? Se queres ser um back-end, queres ser um front-end, isso é bem importante. Por exemplo, do meu lado, na minha carreira, no meu percurso, eu sempre achei que era mais back-end. Mas tenho pelo menos 5 ou 6 anos que trabalho 70% front-end. Porque a vida é assim. Então, agora eu comecei, ok, se é isso o que tem funcionado melhor para mim, vou tentar estudar mais, melhorar o meu conhecimento. E mesmo assim, é por isso que outra vez eu falava com uma pessoa, não, mas realmente os full stacks existimos, somos pessoas que sabemos de tudo. Como dizem aqui, opa, isso não é verdade. Claro que assim, eu vou dar um exemplo. Como eu já trabalhei com front-end, às vezes eu vou lá, por exemplo, faço um checkout do projeto front, dou uma navegada, tento ler o código-fonte, consigo achar algumas coisas, e eu vou lá e vou falar com o desenvolvedor de UI e fazer algumas perguntas. Vi aqui no teu código tá faltando tal coisa. Isso até dá para fazer, mas é um plus, né? Não é uma coisa assim que
Se você for ver, às vezes em muitas vagas tem isso, né? Que é uma lista de desejos, e tem os requerimentos necessários, né? Então seria o nice to have, que seria assim, beleza, experiência com front-end. Mas eu acho que é mais para esse tipo de propósito, acho que não é para trabalhar, não, é mais para apoio mesmo. Sim, exatamente. Também uma coisa que acontece muito, os recrutadores, quando não podem encontrar exatamente a tecnologia que elas procuram no JD, no Job Description, eles descartam diretamente. Eles dizem, não é isso. Então, é muito importante também pôr no teu currículo, pôr no teu LinkedIn, exatamente essas tecnologias que As terminologias, tens. correto. Sim. Correto. Porque muitas vezes isso acontecia para mim também. Eu esquecia. Eu acho que eu fiz isso, não. Depois de muitos anos. Merda, mas é verdade, eu utilizei essa tecnologia, mas eu nem lembrava. Então é importante não deixar. Agora não estou procurando trabalho, então não vou fazer nada. Não. Enquanto tu consegues uma coisa, pôr no documento, seja no teu CV ou no teu LinkedIn, porque depois vais esquecer. Claro. Ou não. Eu falo disso porque também agora no meu trabalho eu estou fazendo integrações com a inteligência artificial. É muito legal, eu gostei muito. Eu estou fazendo isso. Ok. Agora eu já conheço como fazer isso. Vou pôr no meu LinkedIn, vou pôr no meu CV. Depois de 2 semanas, eu comecei a receber propostas. Eu estou procurando alguém que conhece como fazer. Ok. Obrigado por isso, mas é uma amostra que é importante. Importante fazer isso, não é? Claro. Sim. Mas assim, eu acho que esse é o ponto, assim, que eu também vejo das pessoas, porque às vezes vem gente falar comigo, eu queria tanto trabalhar para fora, e aí, o que eu preciso? Aí a primeira pergunta que eu faço, teu LinkedIn tá escrito em inglês? Não tá. Aí fica complicado. Eu fui tão criterioso nesse aspecto, porque inicialmente eu criei o LinkedIn em português, né, no meu idioma, e aí eu incluí o idioma inglês. Aí eu tinha nos dois idiomas, eu tinha português e inglês. Só que mesmo assim eu estava recebendo proposta brasileira. E eu não consigo tirar o idioma português, porque é meu idioma nativo. Então eu escrevi em inglês nos dois, já para filtrar um pouco, assim, né? Mas mesmo assim eu ainda recebi proposta de empresa brasileira, tá? Mas Sim, reduziu bastante, ajudou, sim, assim. sim, mas agora eu acho que o LinkedIn já tem a opção de Ah, tirar. é? Sim, Vou tirar, eu mas, vou ver. Eu vou sim, mas tirar. foi o ano passado, ou começo deste ano. Foi Ah, um bug desses que tem por muitos anos. pois é. E é uma coisa tão simples, né? Mas. Sim, mesmo agora também podes mudar da tua língua por default. Então podes pôr o inglês como Legal. a língua principal. Legal. Então, bom, já falamos um pouco disso, falamos dos problemas, as coisas que tens que pensar, tens que conhecer. Só uma coisa antes de mudar do sujeito, é que há oportunidades para tudo, realmente. Seja em Java, seja em Cobol, seja o que quiser, há oportunidades. E isso é uma coisa interessante. Só que há uma diferença entre a quantidade de oportunidades, dependendo do stack, vamos falar. Porque, por exemplo, eu não tenho medo de falar disso. Eu, durante pelo menos 10 anos, eu trabalhei com o PHP. Que assim, os desenvolvedores normalmente, não, o PHP, isso é o diabo. Mas deu para comer, que é o importante. Mas depois, depois sim, acho que foram 10 anos, eu comecei a olhar para fora. Olha, né, o mercado está procurando
uma coisa diferente. É ali que eu comecei a trabalhar mais, a estudar mais Python, comecei a estudar TypeScript, comecei a estudar React. Não estou a dizer que é isso que tens que estudar, mas é importante olhar para fora. Como o que falamos ao começo, que é, se queres trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos ou da fora, da Europa, não importa onde, qual é o tipo de profissional que eles estão procurando? É assim, para conhecer, ok, do universo de oportunidades, quais são as oportunidades que eu posso conseguir. Então, é começar a trabalhar para isso. Agora mesmo não tens o conhecimento que é preciso para fazer isso, tens o tempo para começar agora. Sim. Não vai ser também 2 meses, 6 meses, não, pode ser às vezes 1 ano, 2 anos, até 3, mas não tens que perder o foco. Acho que isso é importante. Então, depois disso, eu pensei em falar também de a preparação para entrevistas. O que achas que é também uma dessas coisas importantes lá? Olha, a preparação, assim, como eu tinha falado, eu acho que você tem que ter o script na cabeça do que você vai falar, mas tem uma coisa que eu achei bem legal, que eu aprendi contigo, que é o elevator pitch. Que é em 5 minutos você tem que. É o tempo que você tem que. Do inicial da entrevista que você vai se vender. Aí depois ali mais você vai dar mais descrições do que você vai entender como é que a vaga funciona e tudo mais, mas você tem que pescar o recrutador ali nos primeiros 5 minutos. Ali ele já vai saber se você é a pessoa para vaga ou não. Então você tem que ser objetivo. E uma coisa que eu no começo eu errava porque eu tentava contar toda a minha carreira. Eu contava como eu comecei, basicamente como, e aí contava detalhadamente, vaga por vaga, das empresas que eu trabalhei, e tem que ser uma coisa mais objetiva, então é mais o que você realizou, e não o que você trabalhou, né? Quais são as coisas que você consegue se destacar, né? O que ali você fez que realmente teve impacto, digamos assim. Isso até para o próprio, digamos assim, também faz a preparação, o currículo ter um resumo que seja algo fácil de ler, mas que também consiga ser objetivo, né? E explique ali em poucas linhas as coisas importantes que a pessoa fez. Por exemplo, as responsabilidades que a pessoa tinha, qual que era o impacto que ele teve no time, e não, às vezes, foca muito só nas tecnologias, né? Mas também é importante dizer o que você fez ali, e destacar aquilo que você fez que realmente teve impacto no time. Acho que esse é o que chama atenção, né? Eu até vou dar um exemplo, assim, a empresa que eu trabalhava anterior, a gente tinha muito problema com chamado. Aí eu fui lá e pedi para... Porque os chamados, eles eram feitos no Gira, vou dar um exemplo, né? E aí o Gira, ele tem um template. Só que daí o que acontecia? Faltava campos, e aí as pessoas colocavam na descrição, mas nem todo mundo lembrava de colocar as coisas. Então a gente tinha que pegar o chamado e ir atrás de quem abriu o chamado, para daí entender o que ele tinha, qual que era a necessidade dele. E aí eu fui lá, pedi para reformular o formulário, para ter o maior nível de descrição, colocar, por exemplo, até no campo lá tinha um campo para colocar qual que era o manager, para a gente conseguir ter mais informação possível. Então, a gente conseguiu, a gente aumentou tanta a qualidade da execução dos chamados, que a gente começou a ter mais chamados em aberto. Então, sobrou tempo e a gente começou a atuar em melhorias. Então, justamente porque a gente conseguiu lidar com esse caos, né? Então, não é só o técnico, né?
também tem a forma que você se comportou no time. E essas ideias também, às vezes fora da caixa também, que é uma coisa que os latinos são bem valorizados, né? De pensar um pouco fora, né? Sim, mas também falaste de uma coisa bem importante como latinos, é que normalmente na nossa cultura não está bem de dizer eu sou bom para fazer isso, porque isso de ter muito orgulho, né? Normalmente não é comum na nossa cultura. Eu posso falar dos americanos, é o contrário. Sempre estão dizendo, não, eu sou o melhor para fazer isso, eu sou o melhor para... não, não está mal. Temos que chegar a um equilíbrio, porque é preciso falar das coisas que podemos fazer, de poder dizer, eu sou bom nisto, eu sou bom para isto, como falavas de não somente falar das coisas técnicas, senão também eu ajudei a que a empresa possa fazer as coisas mais rápido, para que possam também gastar menos dinheiro. Também isso é importante. Todo esse Sim. tipo de coisa. Uma das diferenças culturais bem importantes. Outra coisa, falar com as pessoas que estão acima teu. Normalmente também os latinos não temos isso na nossa cabeça. Não, é o meu chefe, Sim. como vou dizer que está mal, que ele fez mal isso, não posso. Na cultura de fora é o contrário. Agora eu acho que eu posso também falar um pouco aqui em Europa, em Portugal. Bom, eu também morei na França, em Espanha, então conheço um pouco disso. São muito, muito mais direitos. Se não gostam de uma coisa, vão te dizer na tua cara, diretamente. Isso não é o que eu queria, isso não gostei. E na nossa cultura, isso é vou dizer, um pecado. Um erro. É Sim, uma, a gente acaba sendo over-friendly, né? hum, E a gente é, não sabe dizer não também. Isso também é uma coisa bem difícil, assim. Saber dizer que, ó, esse prazo aqui que tu me deu não vai dar. O que que a gente pode fazer? A gente pode cortar escopo? Isso é uma coisa que eu demorei tempo para entender, né? Eu queria, não, e se precisasse eu madrugava para cumprir a minha palavra. Mas a questão, até uma coisa que o P.O. ele trouxe para mim, ele falou assim, não é sobre sempre ter que cumprir o que você prometeu, mas é sobre ter as ferramentas necessárias para cumprir. Então, e às vezes fica muito focado na promessa, né? Então tem que saber comunicar e não ter medo também de errar, porque teve eu acho que foi o CEO da empresa que eu trabalho, ele falou uma coisa interessante, que ele falou, e eu achei bem legal, nós vamos errar. Só que a questão é o que vai deter, isso justamente para não ficar com esse medo de errar, mas o que vai fazer você crescer é a tua capacidade de errar menos. é isso. É isso. É. Então, e faz parte, né? Na vida a gente os erros vão fazer a gente aprender, aí tem retrospectiva para isso, né? Para olhar para isso e entender como dá para melhorar. Mas assim, uma outra coisa também que eu percebo é a forma da hierarquia funcionar nas empresas. Porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a hierarquia ela é flat. Então, você consegue conversar com todas as pessoas de todos os níveis da empresa. Já aqui no Brasil, raramente você vai ter contato com essas pessoas. Então, assim, até o seu manager, ele não quer que você suba a escada ali para conversar com as outras pessoas, né? Ele já tipo meio te bloqueia ali. E isso até uma coisa também que eu percebo bastante. Eu queria saber como é que é a tua opinião no Equador, mas aqui no Brasil a gente tem um ditado que é assim, é muito cacique para pouco índio.
Então, assim, é muita gente na área de gestão, mas pouca gente no operacional. E isso também achata a produtividade. Porque quando você tem uma hierarquia flat, você tem menos burocracia na empresa e você não precisa dessa todo esse organograma que, na verdade, ele só suga o capital da empresa, né? Você tem que alocar a empresa nas pessoas que produzem, não entupir de manager lá para ficar dando chicote no funcionário, né? Isso também diz como é a cultura da própria empresa. Porque, por exemplo, assim, o meu manager, ele tá, acho que há 2 semanas de férias, o time tá tocando, o time tá entregando, o time tá fazendo retrospectiva, o time tá fazendo, né, as cerimônias ágeis, nada aconteceu, nada mudou. Mas já, por exemplo, no Brasil, se o manager tá fora, o pessoal já dá uma deslizada, o negócio já não anda. Então também é cultural. E essa autossuficiência, ela é bem valorizada. Inclusive, a gente até foi elogiado, né, pelo fato de, ó, as coisas estão andando, parabéns, né? É justamente por isso, assim, né, ser autogerenciável. É uma coisa que os americanos valorizam bastante, assim. Uhum. Eu não sei se vou poder fazer a tradução, mas lembrei de uma coisa que nós dissemos em espanhol. Quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Boa, Mais, boa. mais ou menos o mesmo. Mas há uma coisa bem interessante lá, porque se tu olhas para os jornais dos Estados Unidos agora mesmo, é uma mistura de coisas com o que está acontecendo a nível político, Uhum. econômico, mas o ingrediente lá que é importante agora é a inteligência artificial. É o que está acontecendo, elas estão tirando todos os managers. Então está a desaparecer os managers, porque é isso mesmo. Não é por dizer que nós os engenheiros são os mais importantes, não, mas somos necessários, né? Ainda. Então, com a chegada da inteligência artificial, dizem, ok, que posso tirar da minha estrutura? Os managers. Porque Uhum. isso eu posso automatizar, posso pôr regras e já foi. E isso não somente pela inteligência artificial, também é pela situação, como diz, económica, política. Todas as empresas agora querem eficiência. Sim. Isso está ligado ao que eu disse, de que as pessoas têm que poder fazer as coisas sem ter ao cacique lá tentando debater na cabeça. Não é preciso. Então, isso também é É. muito, muito importante. Mesmo se procuras ou se não procuras um trabalho fora, tens que fazer isso. Se queres que a tua carreira melhore no futuro, Sim. antes eu podia dizer daqui a 4, 5 anos, agora eu acho que é daqui a 2 anos que vai começar a acontecer isso. Então, sim, é bem, bem, bem importante. Eu fico feliz de ter escolhido a área técnica. E Sim, lá eu vou misturar um pouco, que é, mesmo que com a inteligência artificial, muitas coisas, vou chamar de básicas, pode ser que vão desaparecer, porque são simples, podem ser automatizados. A área técnica ainda vai precisar de muita mais gente. Só que, vai, sim. vai mudar. Volto para o que falamos de comunicação, poder expressar as tuas ideias corretamente. Porque também, por exemplo, como eu disse, agora eu trabalhei com integração de LLMs, como código, é tudo. O mais importante de tudo não foi, eu fiz uma API com Python que
ficar conectado com o OpenAPI, OpenAI, blá, blá. Ao final foi, podes escrever corretamente o prompt para que isso faça o chamado para a base de dados, para que possa trazer a informação. Foi isso. Porque fazer a conexão com a base de dados, isso é código, foi. Fazer a API, o mesmo, código, isso é, vou dizer, entre aspas, fácil. Mas ao final foi como vai fazer a comunicação com a inteligência artificial, que afinal é simplesmente escrever. Uma coisa que eu vejo assim com o uso de inteligência artificial, ela subiu um pouco a barreira de entrada para pessoas novas. Então, por exemplo, antes era muito fácil um júnior ele conseguir trabalho. E agora a empresa prefere mais pegar um sênior ou um mid-level, e aí é ruim para quem está querendo começar e se capacitar. Só que assim, eu não acho que é impossível, só que daí a pessoa, e aí isso torna um pouco mais difícil também, né? Que ela tem que ser autossuficiente para conseguir aprender sozinha e não depender das empresas para ensinar. Porque antes era, como eu falei, você colocava ali, pelo menos eu estou dando o exemplo aqui Brasil, né? Você tinha um sênior e aí colocava um monte de júniors na empresa e aí o sênior ficava mais ali de mediador ali para gerenciar o trabalho dos júniors, né? Hoje em dia isso não está mais acontecendo, até por questão de criticidade, né? Hoje, desenvolvimento cloud ele é muito mais complexo do que desktop. Então, tem mais riscos, mais complexidade, mais framework. Então, só que, ao mesmo tempo, a pessoa que ela está começando a tentar entrar na área, até uma coisa engraçada, tá? Porque parece que, o desenvolvimento de software virou o novo Uber. Então, todo mundo que é de outras áreas que está meio insatisfeito, porque eu me formei aqui na minha área, mas eu não estou muito feliz, eu queria ir para a tua área, porque eu quero trabalhar fora. Então pensa quanta coisa que é para a pessoa dessa que vem de outra área para aprender, né? Então, às vezes a pessoa olha assim, mas eu queria trabalhar no exterior, o que eu preciso fazer mesmo? Mas é tanta coisa, você nem tem o técnico ainda, né? Então... e até porque as empresas de fora, elas não dificilmente vão pegar alguém que seja entry level, né? Então a pessoa ela vai ter que se autocapacitar mesmo e conseguir gerar um portfólio. Eu acho que esse é o importante, assim. Você quer trabalhar com uma determinada tecnologia? Então faz por conta, faz um app, cria um app, cria um domínio na internet ali, faz um website. Não é o fim do mundo, né? Se você pega ali, até no YouTube você vai pegar curso de graça, né? Então, se a pessoa tem tempo livre, né? Então, ela precisa ir atrás e não ficar esperando uma empresa dar aquilo que ela quer sem ela ter experiência, né? Às vezes tem uma sorte de alguém te contratar sem experiência, mas isso está cada vez menos comum, digamos assim. Sim, na verdade, mas acho que temos que também chegar a um equilíbrio lá, porque é possível fazer isso, mas não todo mundo vai conseguir. Não é fácil, não é fácil também. É autodidata, né? Sim. Eu sempre gostei disso, sim, mas não, eu sei que não todo mundo pode fazer isso. E também as empresas têm que pensar, ok, agora eu quero o senior, mas depois, daqui a 5 anos, 10 anos, como vais a conseguir o senior se não dás a oportunidade ao junior agora? Então, e foi justamente por causa disso que a bolha tech ela estourou, né? Então, na pandemia, justamente teve essa alta demanda por seniors e tava, tipo assim, muito assédio, né? Então, eu, por exemplo, até eu fiquei tão maluco com esse assédio que eu até fiquei meio que job hopper por um tempo, assim. Então, uns 2, 3 anos ali da minha carreira eu fiquei pulando de uma empresa para outra, assim.
Só que isso também não é sustentável, né? Porque você pode até crescer de salário, porque você vai negociando, né, com as outras empresas, mas dificilmente você vai crescer em termos de liderança. Porque para você se tornar líder, você tem que conhecer o produto, você tem que entender e ter o networking interno da empresa, saber quais são as pessoas apoiadoras de times, de outros times para conversar, para resolver problema, né? Saber com quem que você tem que conversar com determinado problema. E não só isso, aquele olho clínico de você, é muito comum para quem está começando na empresa, lê o log aí. E aí, como é que faz para ler o log se você não tem experiência? Então, conforme o tempo vai passando, você pega ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Quanto mais o tempo vai passando, você vai. Coisas que, por exemplo, uma pessoa que acabou de entrar na empresa e levaria talvez um dia para resolver, essa pessoa que tem mais experiência, ela vai resolver, sei lá, em 30 minutos, em 1 hora. Então, também é importante o tempo de permanência da empresa, para você ganhar confiança, né? Muito, eu vejo assim, pelo menos das entrevistas que eu tentei entrar como líder, porque o que eu pensava? A minha régua, eu estava usando régua Brasil, né? Então eu pensava, pô, mas eu já sou líder técnico do Brasil, então eu quero ser líder técnico lá fora. Mas a gente cai justamente naquelas perguntas malucas de entrevista, né? Porque os cargos de liderança têm uma alta expectativa, então começa a fazer perguntas, tá? E essa anotação aqui do Spring, o que ela faz? Aí começa a falar sobre paralelismo, né? Programação assíncrona e um monte de coisa. E aí você não está preparado muitas para essas conversas, né? Mas é curioso porque nós aqui brasileiros, a gente faz tudo isso, mas a gente não sabe explicar o porquê. Eu percebo muito disso. A gente está no dia a dia, está no sangue, a gente faz, a gente trabalha com mensageria, né, com assíncrono, síncrono, com cache, tudo isso, mas na hora de explicar, aí trava, porque não, a gente é muito da experiência e não do acadêmico. Então é muito comum assim, você ir fazendo, mas você não sabe por que você está fazendo. E eles querem que você explique, tá? Mas por que você adotou, por exemplo, assim, por que você usou UID na base e não usou um numérico? Qual que é o critério? Eu usei porque eu achei legal. Né? Você tem que ter justamente esse discernimento técnico, porque é isso que vai determinar o ser um bom líder. É saber tomar as decisões técnicas corretamente, não escolher algo que você achou legal, né? Então, isso faz-me pensar em uma coisa que aconteceu há um tempo, que eu tentei, como eu disse ao começo, às vezes eu faço entrevistas só para experimentar, para saber, ainda estou no mercado, está tudo bem? legal, isso eu gostei da ideia. Sim, mesmo se eu estou feliz com o meu trabalho, só para tentar, só para dar uma olhada. Foi uma vez que tive uma entrevista com foi uma pessoa da Florida, eu acho, que fiz umas perguntas sobre temas técnicos que eu, como tu disse, eu tinha feito muitas vezes, mas perguntou por quê? Merda. Estou acostumado a fazer isso, mas não lembrava nesse momento a explicação. Exato, exato. E muitas vezes você sabe que aquele jeito é o certo, mas você não sabe explicar o porquê que é o certo. Né? Exatamente. É importante, porque depois eu disse, desculpa, não vou poder responder agora, mas vou estudar. Depois eu estudei. É importante, é muito importante isso, porque vai ajudar com isso, com isso. Então foi, ok. Conheci mais uma coisa, eu fiquei pelo menos com esse conhecimento na minha cabeça. Então, sim, outra coisa que eu achei legal dentro disso é que muitas vezes temos uma diferença entre as empresas, vou falar da América do Sul, mas pode ser no outro lado, que é diferente
do que temos nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. No meu caso, eu vou falar, eu sempre tinha ouvido a Amazon, a AWS, tudo isso. Mas, na verdade, no meu primeiro trabalho remoto, não conhecia nada. Não, eu sabia, eu conheço quais são os nomes dos serviços, é mais nada. Mas foi ali que eu comecei, ok, isto é assim, é para fazer a configuração, é assim. Não são coisas difíceis, mas se não tens o tempo, né? Se não tens a experiência, vai ser bem difícil, né? Mesmo se diz, não, eu tenho 10 anos de experiência, 15 anos, mas conheces isso? Não, porque ah, muitas vezes também a gente somente diz, não, mas não, na minha empresa eu não utilizo isso. Mas queres trabalhar na tua empresa ou queres trabalhar nos Estados Unidos? Tens que também estudar isso. Ou pelo menos dizer, oh, eu não conheço agora, mas estou disposto a trabalhar com isso, mesmo se vou baixar eu acho que sou senior, mas vou baixar a mid-level para Claro, ter a oportunidade sim. de ter a experiência. E foi justamente o que eu fiz. Eu entrei como mid-level, né? Mas de qualquer forma, ainda se for comparar em termos de Brasil, ainda vale muito a pena. Então, a diferença é tão grande que um mid-level ele vai em termos salariais, ele ganha mais que um coordenador Hum, no meu país, né? Até porque tem uma diferença. Provavelmente você que está no Portugal deve ter algo parecido também. Eu acho que eles têm uma regra diferente para imigrantes, né? Mas, por exemplo, quando você trabalha como funcionário, você tem muitos descontos na sua folha de pagamento. Mas quando você tem uma empresa, você tem um regime de tributação diferente e ele é mais atrativo. Eu não sei como é que tu tá, se você tá como funcionário ou você tem uma empresa, mas acaba que no meu país a empresa, para mim, vale mais a pena. Né? não, é o mesmo. Aqui em Portugal é o mesmo. É É. melhor para mim ficar com a empresa que de ser funcionário, na verdade. Porque tens, vou dizer, o controle sobre os impostos. Isso. Não, Então, e não só isso, aqui no Brasil, a nossa a presidência social, o fundo de aposentadoria, ele está quebrado. Então, o que acontece? As pessoas que querem se aposentar, elas não vão usar aquele dinheiro que elas contribuíram, elas estão usando o dinheiro das pessoas que estão pagando agora. Então, virou quase que um esquema de pirâmide. Então, assim, imagina ficar anos ali pagando e eles estão cada vez colocando mais para frente, né? Então, você vai receber menos e ainda vai receber mais velho. Então, é muito melhor você pegar esse dinheiro e colocar em qualquer outra coisa que seja do seu controle, né? Você sim, fazer o teu próprio fundo é muito mais seguro. sim, eu acho que isso é uma conversa muito, muito mais grande, porque eu acho mesmo, é melhor de fazer os teus investimentos Né? para ter alguma coisa para a tua reforma, porque no governo, não é somente no Brasil, é mesmo no Equador, É. nem falar de Argentina ou aqui em Portugal. É melhor o teu próprio fazer os teus investimentos, ter o teu dinheiro e Uhum. achar como vais a ficar ao final da tua vida. É, é para isso que falar disso, mas é, temos que fazer. Temos que fazer. É o jeito de sobreviver, né? Sim, sim, sim. Acho que isso é também importante ou interessante como latinos, que as empresas da fora acham que, mas podes fazer isso, eu não sabia, ou que, lá eu vou utilizar uma palavra em inglês, que os latinos somos resourceful, podemos usar os nossos recursos.
muito melhor que a gente lá, porque está acostumado a não, ou receber o meu salário, o meu ordenado, e foi isso, já está. Não tenho problemas. Então, enquanto nós, sempre, desde que somos pequenos, temos conhecendo a nossa realidade O é instinto de problema. sobrevivência, né? Sim, é isso, é isso. E assim, né? Eu vejo muitas empresas nos Estados Unidos que elas estão crescendo justamente por causa de mão de obra de outros países. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho tem tem gente de todos os cantos do país, do mundo, quer dizer, né? Mas isso também é interessante, por exemplo, você ter contato com indiano, né, com russo, isso também é legal porque o nível técnico teu, ele vai ficando mais refinado, né? Que você vai ter contato com várias pessoas, vários jeitos diferentes de pensar, e isso também é bem importante. Você não fica viciado numa única forma de pensar, né? Então. Sim, faz-me pensar que a primeira vez que eu comecei a trabalhar numa empresa americana, eu trabalhava com russos. Elas são máquinas. São, Máquinas. sim, é assim. Máquinas. Ao final voltamos amigos e tudo, mas elas são, às vezes, isso também é muito cultural, eu acho. Normalmente, latinos vamos a começar a falar, a fazer piadas. Não, o que eu fiz isso no fim de semana. Né? Eles, não, vão falar do trabalho, agora é o tempo de trabalhar, foi tudo. Não tem small talk, né? Não. Pronto, é diferente, é uma coisa que temos que também tentar de equilibrar, no percurso profissional. Mas eu tenho um amigo que ele é russo, ele mora aqui na minha cidade, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, é porque ele falou que na época da União Soviética, a qualidade do ensino era bem alta. Então, eu imagino que isso tenha tido um impacto, né, para essas pessoas. Por isso que também são bem inteligentes, assim, né? Mas uma coisa que também me chama atenção é o número de indianos que estão pegando cargos de gestão nos Estados Unidos, né? E uma coisa que eu fiquei sabendo, eu não sabia desse detalhe, mas é que a Índia já foi colônia inglesa. Sim, há muito Então, eles tempo. falam inglês lá também. Eu não Sim, sabia disso. sim, mesmo que é um inglês adaptado, é diferente. Eu Sim, sim. acho que é engraçado, às vezes eles dizem, não, mas eu não tenho sotaque, porque é o inglês que eles conhecem. Para Sim, eles sim. não tem um sotaque que eles possam diferenciar. Mas, pronto. Acho que é uma boa ideia de começar a ir fechando algumas das nossas ideias. Então, o que agora eu pensei, eu mudei o você por o tu, mas isso, acho que isso Isso já é aqui no uma sul a coisa. gente usa tu, tá? Tá bem, tá A bem. gente usa Então, mais tudo que você. ok, então, ficou bem. Não, sim, isso só por dizer uma coisa engraçada. Isso foi uma das coisas que tive que aprender aqui em Portugal. Porque como o que eu conhecia era o português do Brasil, eu estava a dizer você a todo mundo. Eu, às vezes começavam a olhar para mim estranho. Por que falas assim? Bom, o que tu achas que é uma das lições mais importantes? Tentando fechar entre tudo o que falamos agora. Ah, Sim, eu tenho na cabeça, assim, uma coisa que eu penso, assim, é que mesmo você não sendo, mesmo você não tendo cargo de líder, isso não significa que você não possa exercer liderança. Então, às vezes é muito comum você encontrar nas empresas pessoas que têm cargo de liderança,
mas elas não são boas em passar conhecimento. Então é uma pessoa que ela é muito boa em resolver problemas, mas ela não é boa em passar o conhecimento para as pessoas novas que estão entrando na empresa. Então é muito legal você aproveitar essa sua dificuldade e transformar isso em documentação. Então, a próxima pessoa que vai entrar, ela não vai sofrer tanto como você sofreu. Então, isso também vai fazendo com que as pessoas comecem a se tornar dependentes de você. E isso, naturalmente, com o tempo, você vai se tornando referência. Basicamente, você vai comendo pelas beiradas, né? Mas, e não ficar esperando, se eu ficar, será que se eu tiver 3 anos de empresa, eles vão me tornar sênior? Não é assim, né? Você tem que ir fazendo a sua parte e mostrando que você tem capacidade de ajudar um time. Então, até uma coisa que eu aprendi também na vida, isso até um coordenador que falou para mim, que um bom líder, ele forma sucessores, e o único jeito de você crescer, você precisa colocar uma outra pessoa no teu lugar, então você vai ter que capacitar ela, você não pode ficar retendo conhecimento. Mas o que também determina o que é um bom líder é quando, se você não tiver na empresa, como é que estão as pessoas? Elas estão preocupadas ou elas estão tranquilas? Isso também é uma coisa bem importante. Então, e às vezes culturalmente, algumas pessoas acabam achando que, sei lá, tem medo de ser substituídas, né? Mas o que faz realmente a diferença é a escalabilidade do time. E o único jeito desse é disseminando conhecimento, criando reuniões, né, e compartilhando. A gente tem, inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente tem reunião com os arquitetos. Então, toda semana a gente tem 2 reuniões com os arquitetos e a gente conversa de igual para igual ali, sugere melhorias também. Isso é bem legal, bem interessante. Sim, acho que eu acho mesmo importante partilhar o conhecimento e também não ficar numa esquina só a fazer o que te disse. Lá é complicado, porque é verdade, as empresas americanas normalmente eu di uma explicação, eu só quero isso, é verdade. Mas também podes falar, podes tentar partilhar o teu conhecimento para que a equipa possa subir, possa melhorar. Mesmo agora, eu falei que agora eu estou trabalhando com a integração com inteligência artificial e tudo isso, mas isso não foi porque o meu chefe chegou um dia e disse, Ivan, eu quero que tu faças isso. Não. Nós temos a nossa equipa de inteligência artificial, eles têm PhD, conhecem muito de machine learning e tudo isso, mas tinha um problema que é a mistura entre, que isso é bem interessante também, tem a mistura entre a engenharia e a inteligência artificial. Isso é o mundo inteiro. Eu vi um problema lá, e disse, porque isso está interessante, eu vou fazer procurar mais um pouco de informação, vou tentar, acho que precisei 2 dias, uma coisa assim, eu disse, olha, achei isso interessante, e fiz lá, vou falar outra vez em inglês, um POC, Proof of Concept, então é um experimento, entende? Está funcionando. Eu acho que é o que procurávamos, podemos tentar com isso. E diretamente o meu chefe, ok, eu gosto muito disso, está muito legal. Podes fazer, sim, transformar isso numa API para amanhã. Lá eu comecei ok, eu vou tentar para amanhã. Finalmente consegui. Depois do 2 semanas, ele disse, ok, tens direito a trabalhar diretamente com a gente de AI, faz todas as perguntas, se precisa alguma formação, alguma coisa, fala. Ok, foi bem legal, bem legal. Mas se eu ficava fazendo, ok, eu tenho meu salário final do mês, tenho meu dinheiro, eles não estão conseguindo o que eu quero, é o mesmo para mim.
não teria conseguido essa oportunidade. Então, também acho que é bem importante. Conectando um pouco, ligando um pouco as ideias, não é não é a ideia de correr. Sempre a gente fala de não é uma carreira, é uma maratona. Sim, É a maratona. sim, É, maratona. É um passo lento, precisas de mais tempo, exato, vai chegar. A recompensa final é muito maior. Então, eu acho exato, que isso, exato. temos que sempre lembrar disso, que não é uma coisa de fazer, como já falei, de dizer, oh, amanhã está tudo pronto, ou depois de um mês eu vou conseguir. Não, não vamos mentir aqui. A verdade que precisamos de tempo, mas o final é muito melhor, é muito mais interessante, eu acho. Um, não sei, do teu lado, achas que temos alguma outra coisa? Eu acho que temos. Não, eu acho que eu achei bem interessante que tu falou ali de trazer algo novo para a empresa, né? Ali no teu, embora, como você falou, tinha uma empresa já, tinha um time de IA, mas você no seu time não tinha contato com IA, né? Você conseguiu vender a ideia, então é interessante isso, de tentar trazer algo de fora, né, pro time, né? Então isso Sim, agrega valor, né? E ganhar teu espaço aí, bem legal. sim. E falando também do que eu disse, é provável, não, eu não sei agora, mas é provável que depois eu vou ter que pôr o meu reemplaço, pôr a pessoa que esteja no meu lugar. Porque se eu dou o salto para completamente para a equipe de IA, um dos. Lá eu vou misturar mais uma vez. Um dos gajos que estão ali comigo, né? Vai ter que voltar ao tech lead. Pode ser. Sim, Não, não. Então, isso é bom para ela, é bom para mim também. Então, é um crescimento do grupo, da equipe. Então, acho que é bem interessante. Bom, acho que eu já peguei muito do teu tempo, agradeço muito. Achei muito interessante. Temos muito mais para falar claro, com certeza. o tempo curto, mas vamos tentar depois de fazer um outro episódio, vamos falar.